Um espaço democrático e livre, onde os candidatos a prefeito podem expor suas opiniões e projetos para solucionar os principais problemas da cidade. Assim é a sabatina Cruzeiro do Sul, realizada pela TV Jornal Cruzeiro do Sul nos dias 1º e 2 de agosto com os candidatos a prefeito de Sorocaba e Votorantim. Para cada cidade foi definida uma pauta de 6 perguntas iguais para todos os candidatos. A cada resposta, os repórteres Rosimeire Silva e Carlos Araújo do Cruzeiro do Sul puderam fazer uma nova pergunta, a fim de detalhar ou esclarecer algum aspecto. Cada entrevista durou um total de 30 minutos, de forma que todos tiveram oportunidades iguais. Assista agora a entrevista com o candidato à Prefeitura de Sorocaba pelo PSDB, Antônio Carlos Panunzio. Candidato, para iniciar uma pergunta um pouco mais objetiva, qual que será a principal marca do seu governo? Eu acho difícil eu colocar de antemão qual será a principal marca. Nós sabemos hoje quais são os anseios mais prementes da população. Há, por exemplo, um desejo de melhoria na área de atendimento à saúde, atendimento médico na cidade. Isto é uma coisa muito forte. Há a questão, aliás, conjugada, inclusive, do trânsito e do transporte, que terão que ser equacionados face à nova realidade da cidade que cresceu, que enriqueceu, da frota que vocês, de forma brilhante, aí, na edição do jornal de 2, 3 semanas atrás, mostraram, aumentou em 50% nos últimos 5 anos. Nós chegamos hoje a 370 mil veículos licenciados em Sorocaba. E isto é bom, né? Constata-se que um desejo muito do brasileiro, né? Que é o carro próprio, legítimo isso. O brasileiro está tendo condições, o sorocabano está tendo condições de ter isso. Agora, é evidente que o sistema viário ele não previa esse crescimento nesse tempo recorde. Ainda que obras estejam em andamento, e o prefeito Vitor Lippe está rasgando novas avenidas, um novo complexo viário chamado Sorocaba Total, que deverá dar uma desafogada no trânsito em algumas áreas da cidade, o problema existe. Muito carro, e essa quantidade de carro, ela, de certa forma, desarticula o sistema tradicional de transporte coletivo, que, embora a frota nova, embora a construção dos terminais de bairro, que o prefeito Vitor Lippe fez, tudo isso tenha melhorado o sistema que eu deixei implantado há 20 anos, o fato é que nós estamos vendo dificuldades, as viagens estão demorando muito, às vezes ônibus passam lotados e não esperam, ou não conseguem parar para pegar passageiro num ponto. Essas coisas todas terão que ser equacionadas. Há uma demanda forte, porque fica constatada a falta de leitos em hospitais. Então, por um hospital, eu chamo de um hospital público, na Zona Norte particularmente, eu tenho esse compromisso, e tenho aqui uma meta bastante ambiciosa, fazer de Sorocaba uma cidade sustentável. Eu inscrevi, inclusive, a minha campanha, fui o primeiro candidato a fazer isso, inclusive, junto aos órgãos ambientais, e será meta no nosso governo. Nós vamos ter que continuar crescendo, ampliando, diversificando as ofertas na área de educação, na área da educação infantil, particularmente das creches, que foi algo muito forte no meu primeiro governo, entre 89 e 92. Nós saímos de 2 creches quando eu comecei a prefeitura e deixamos 19 creches prontas. Essa questão de construir creches e contratar profissionais, que a creche passou a ser equipamento na área de educação, profissionais especializados para poder trabalhar com essas crianças, isso não teve um andamento satisfatório, particularmente em governos anteriores. O governo Vitor Lippe agora deverá aprontar até o final do ano, eu acredito, um total de 23 creches, ou seja, ele dobra pelo menos o número de ofertas de vagas, mas já que é um direito universalizado, ainda é pouco. Então, seguramente, as creches terão que ter prioridade no nosso governo. E, a par com isso, nós temos aí o Parque Tecnológico, que é, eu diria assim, a grande ferramenta que vai propiciar a mudança de status da cidade, fazendo a sua introdução clara, definida no século XXI como uma das poucas cidades tecnológicas do mundo. Isso vai ser um grande diferencial, terá que merecer
a nossa atenção. Mas eu diria assim que, em linhas gerais, até nas coisas que eu mencionei, falando de creche, de hospitais, mesmo da capacitação do pessoal, da educação, vê-se que a prioridade do meu governo será o ser humano, será a área social. Por ser uma candidatura do apoio do atual prefeito, né, Vitor Lippe, o senhor pretende ter uma característica de continuidade ou realmente dar uma identidade própria para a sua administração? Veja, a administração do prefeito Vitor Lippe vem se destacando pela adoção de políticas públicas bastante ousadas e vem acertando. A gente vê, até pelos níveis de votação que ele teve durante a reeleição, mesmo nas pesquisas que são feitas agora, até mesmo por candidatos adversários, mostra que o nível de aceitação, de aprovação do governo Lippe é algo fantástico. Mostra que o governo vem acertando no todo. Então, certamente, nós vamos dar sequência, vamos dar continuidade a essas boas políticas, boas práticas que foram implementadas no governo Vitor Lippe. Agora, é evidente, o Vitor Lippe é um, eu sou outro, não obstante admirador do trabalho dele, certamente, por estar vivendo, inclusive, um momento sequencial ao momento dele como prefeito, eu terei que atender demandas novas que surjam, tenho meus conceitos próprios, que certamente terão peso nessa coisa, e da equipe que eu pretendo ter comigo, né? Então, será um governo de dar sequência aos projetos do Vitor Lippe, mas, evidentemente, que novas coisas, novos projetos surgirão. Trânsito e transporte. Com muitos carros nas ruas, voltando à questão dos carros, o trânsito é um dos principais problemas da cidade. Qual é a sua ideia de solução? E se o senhor entende, ou pretende dar prioridade ao transporte coletivo, isto é, aos ônibus e terminais urbanos, ou se pretende dar prioridade ao transporte particular, isto é, ao automóvel. E numa situação ou noutra, que medidas o senhor planeja tomar? Veja, Araújo, nenhuma grande cidade no mundo ela prioriza o transporte individual sobre o transporte coletivo. Em circunstâncias, eu diria assim, anômalas, de repente as pessoas encontram alguma dificuldade para usar o transporte coletivo e no seu dia a dia eu estou falando, né? Para ir para o trabalho, do trabalho para o estudo, para casa, essa coisa toda. E aí adotam o transporte individual. Mas a regra normal nos grandes centros urbanos do mundo é as pessoas usarem o transporte de massa, transporte coletivo, desde que esse transporte de massa, esse transporte coletivo, ofereça boa qualidade, atenda aquilo que espera o munícipe. Tanto na questão do tempo de viagem, como a qualidade do veículo, a segurança do veículo que o está transportando, a confiabilidade no sistema. Quem depende de transporte coletivo tem que ter certeza. Se ele sai de casa às 7 horas da manhã para estar às 7h40 no trabalho dele, ele tem que ter certeza que no tal ponto de ônibus, onde ele vai pegar a primeira condução, se for uma única, o ônibus vai passar naquele horário determinado, ele vai conseguir fazer o transbordo se necessário, se não necessário, ele vai diretamente até o local de destino, mas tem que ocorrer naquele tempo previsto. Então, nós vamos ter que equacionar essa coisa pensando que a imensa maioria, tendo condições, vai adotar o transporte de massa, como historicamente foi em Sorocaba. Eu quero lembrar que, quando eu assumi a prefeitura, em janeiro de 1989, o pior problema de Sorocaba, aquilo que em todas as pesquisas e em nossa conversa com a população ficava evidente, saltava aos olhos, era a péssima qualidade do transporte coletivo que tínhamos até então. Aqui ninguém esquece, eu tenho visto isso em minhas conversas nos bairros, ninguém esquece o nome já, graças a Deus, já foi embora há muito tempo, mas da Vima, que muito desgosto, muita tristeza trouxe para muita gente. E nós tivemos uma luta aí com a Vima e com corporações aí para tirar essa empresa da cidade e quebrar as resistências para implantar um sistema
moderno naquela época. Aliás, fomos das primeiras cidades do Brasil a ter integração total. Talvez nem no que se refere à integração total, ou seja, pagar uma única tarifa e poder percorrer toda a cidade, eu acho que nós fomos a primeira. Curitiba foi pioneira em relação a gente, mas com integração de alguns trajetos, não total. Nós fomos a primeira cidade no Brasil a ter as chamadas catracas eletrônicas, não sendo necessário o cobrador. Não é porque tínhamos alguma coisa contra o cobrador, mas o cobrador significava 15% a mais na tarifa que o usuário teria que pagar. Então, essas coisas todas foram muito significativas. E nós tivemos competência para enfrentar, planejar um novo sistema, construir os terminais, renovar a frota, fazer as concorrências públicas para as empresas terem oportunidade de participar disso e o sistema rodar. E é o sistema que está rodando até hoje. Agora, esse sistema demanda necessariamente agora alterações. É preciso pensar, talvez, em modais alternativos. E se houver algum trajeto de grande demanda de passageiro, nós precisamos pensar em modais alternativos. Não sei, nós temos os trilhos aí da antiga Sorocabana, para onde passa trem de carga, quando passa, né, porque quase não tem uso. Não há nenhuma necessidade de passar no centro da cidade de Sorocaba. Isso pode ser feito um desvio disso, é um trabalho difícil de conseguir. Mas o prefeito pode fazer pressão política, ir ao Congresso Nacional, conseguir apoio de bancadas de parlamentares, como outras cidades já fizeram, e desviar esse trem de carga aqui do nosso centro. Em fazendo isso, nós vamos liberar trechos enormes, desde a área fantástica que ocupava as antigas oficinas da Sorocabana, FEPASA, o pátio de manobras e o leito da ferrovia, né, para veículos alternativos. Não sei se o veículo leve sob trilhos, pequenas composições, essas são questões a serem estudadas, mas é uma possibilidade muito clara. Uma outra possibilidade que eu vejo, e aqui temos que ficar felizes com a constatação que o terminal Santo Antônio ele fica junto, onde poderiam ser 2 terminais ferroviários, a estação da Sorocabana, até porque, se nós tirarmos o trem de carga, e independente de tirarmos ou não, nós teremos o trem de passageiro, o trem rápido de São Paulo. Isso eu tenho conversado com o governador, com o secretário de Transporte Metropolitano de São Paulo. No máximo, em 2 anos, 2 anos e meio, Sorocaba estará servida com o trem rápido. Ou seja, nós faremos Sorocaba-São Paulo em 40 ou 50 minutos, no máximo. Uma viagem com toda segurança, conforto, em trens modernos. Esses trens chegarão aqui no centro da cidade. Agora, eles não usam o restante da malha ferroviária. Por isso, pensar na utilização dela para outra coisa. Podemos e teremos que pensar em corredores exclusivos para os ônibus. As grandes avenidas que foram abertas agora pelo prefeito Lippe, elas dão condições de você implantar corredor exclusivo. O corredor exclusivo vai permitir maior velocidade no deslocamento dos veículos coletivos, o que vai fazer com que as viagens fiquem mais satisfatórias, menos problemáticas. Nós precisamos pensar ainda em algumas alterações na chegada na região central, nos próprios terminais. Nós precisamos pensar na questão das rodoviárias intermunicipais, aliás, da rodoviária intermunicipal. Nós temos hoje uma única, atendendo tanto os veículos do eixo Castelo como do eixo Raposo. Isso não tem sentido mais na Sorocaba do século XXI. Nós precisamos pensar no deslocamento. Uma rodoviária para o eixo Raposo, para atender os municípios de toda essa região, e outra rodoviária no eixo Castelinho, para atender os veículos do eixo Castelo Branco, São Paulo. Possivelmente uma outra rodoviária é possível até pensar próximo do que poderia ser até ter um terminal ferroviário, já que nós vamos ter um terminal ferroviário de trem de passageiros, poderíamos ter um terminal a mais na região de Brigadeiro Tobias, poderíamos pensar lá numa rodoviária naquela condição, se tiver uma ligação rápida com a cidade. Não podemos deslocar uma rodoviária que fique inacessível para o munícipe. Mas se tivermos transporte fácil, podemos pensar numa situação dessa. Então, existem muitas perspectivas para nós equacionarmos a questão do transporte, mexendo também no sistema viário, né? É preciso dar sequência ao Sorocaba Total, é preciso seguir
com a complementação das obras que certamente o prefeito Lippe não terá tempo hábil para terminá-las todas, e pensar que o Sorocaba Total é como se fosse assim um segmento de um círculo que corta Sorocaba a partir da Castelinho e vai permitir, passando pela região norte, depois região oeste, vai permitir a ligação com a Raposo Tavares. Nós teremos que dar sequência a isso, eventualmente fecharmos esse círculo, para ser realmente um anel perimetral mais externo. Isso é importante para desafogar o centro da cidade. Outra coisa, e não depende apenas do poder público, mas já está acontecendo, percebe-se claramente características de mudança na cidade. A Zona Norte, a Zona Oeste, muito fortemente agora estão caracterizando regiões centrais nessas próprias Zona Norte e Zona Oeste, com comércio próprio, com serviços próprios. Enfim, aí há aquela possibilidade do cidadão, na escolha, se ele tiver possibilidade de escolha de local onde morar, tiver oferta de moradias, é outra área que nós teremos que trabalhar bastante, porque muito pouco foi feito em Sorocaba desde que eu deixei a prefeitura. Quero lembrar aqui que, no meu tempo, nós construímos 5.326 moradias em 4 anos de governo. Não havia reeleição naquele tempo. Depois, o governo que antecedeu o Vitor Lippe praticamente não fez nada nessa área, e o Vitor Lippe deverá estar entregando aproximadamente 3.000 moradias até o final do seu governo. Então, há uma demanda reprimida forte. Então, se eventualmente a gente conseguir construir conjuntos habitacionais próximos da região onde as pessoas trabalham, vão demandar também por menos transporte de longa distância. Então, essas coisas todas influirão na qualidade de vida que o sorocabano está tendo e possa vir a ter, né? Após a construção dos 2 terminais urbanos centrais, a prefeitura construiu os terminais de transferência Ipiranga, Ipanema, Itavuvu, Éden e Brigadeiro. E o próximo é a Avenida Nogueira Padilha. O senhor acha que esse número esgota a necessidade dos terminais de transferência ou pretende construir mais terminais? Ou ainda vai ser estudado essa questão dos terminais de transferência? É muito claro que esses terminais, essas áreas de transferência, vamos chamá-las assim, elas são bastante úteis, porque elas são uma área onde há uma proteção para o usuário do transporte, né, um certo resguardo, proteção de intempéries, e ele pode ali fazer o seu ou o transbordo de veículo, ou a mudança, ou pegar um ônibus novo, uma nova direção, chegando ali a pé. Elas são úteis e certamente deverão ser construídas em outras áreas da cidade. Mas eu quero lembrar aqui um fato bastante importante. Quando eu implantei o sistema de integração, nós não tínhamos os cartões magnéticos com memória, como temos hoje, inclusive aqui no transporte de Sorocaba. Eram fichas magnéticas sem memória, que tinha que ser, então, comprada nos locais adequados, que eram vendidas, e só podiam ser utilizadas num veículo. Então, o transbordo necessariamente tinha que acontecer num terminal. Agora, com esses passes novos, magnetizados, em qualquer lugar, na rua, o sujeito, ele tem validade de 1 hora, o cidadão ali pega o ônibus na rua, se tiver num ponto de parada qualquer, se tiver que trocar de ônibus no outro ponto, com o mesmo cartão até 1 hora, e se esse tempo terá que ser maior ou poderá ser maior, nós vamos estudar. Mas com o mesmo cartão, com a mesma tarifa paga, ele pode mudar de ônibus sem necessariamente ter que chegar num terminal. Então, áreas de transferência, com certeza, serão construídas mais. Em relação à educação, as vagas nas creches têm sido um problema, né, tanto para as crianças quanto para as mães e para os professores, e também tem provocado demandas de ações judiciais. Como que o senhor pretende resolver essa questão? Olha, esse problema de vaga em creche, como qualquer outro problema ligado à questão de implementação de direitos que foram universalizados pela nossa Constituição, tem que ser priorizado e ponto final.
Se nós não tivéssemos recursos específicos na área de saúde, especificados na própria Constituição Federal, até hoje o SUS seria meramente uma concepção teórica. E o SUS, com todas as críticas que possam fazer, e a maior delas é a demora para poder ser atendido, mas ele, considerando um país das dimensões do Brasil, é um sistema que vem dando provas, vem se aperfeiçoando. Na questão de creche é a mesma coisa. Nós temos um direito universalizado. E cada dia mais, uma nova cultura, novas necessidades surgiram. Hoje é comum pai e mãe trabalharem. E é necessário que, já que existe o direito, que a criança possa ser assistida por um equipamento do setor de educação que possa ficar com aquela criança por um período, para a tranquilidade de seus pais e para a própria formação da criança. A creche não é meramente para atender uma necessidade de trabalho de pais. A creche é para promover a socialização da criança, promover sua iniciação nos folguedos e brincadeiras infantis, sua alfabetização mesmo, pode até, não é objetivo da creche alfabetizar, mas aqueles primeiros, o primeiro, vamos chamar assim, preparo, que é dominar um lápis de cor, começar a fazer desenhos, eventualmente ali desenhar letras, essas coisas todas, acontece na creche. Então ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Então nós vamos ter que encarar isso com muita coragem, como fizemos no passado. Como o governo Vitor Lippe vem fazendo agora, priorizando. Creche será prioridade e o orçamento da cidade, graças ao crescimento econômico, ele está crescendo. Agora, nos próximos dias, começa a funcionar a Toyota. Nós vamos ter reflexos disso, já talvez no orçamento de 2013, com certeza. 2012 eu não sei ainda, mas 2013 com certeza. E o recurso orçamentário que vem a mais, antes de qualquer obra desnecessária ou faraônica, simplesmente para a grandeza, pseudo-grandeza daquele que a fez, nós precisamos pensar no povo, na nossa gente. E aí sim, aplicar todos os recursos, por exemplo, em creche, saúde, na qualificação das pessoas. Mas existe uma estimativa real do número de vagas que Sorocaba necessita atualmente? Vocês vão priorizar algum bairro especificamente? Nós não temos, eu pelo menos não tenho nenhum número que me diga exatamente o número de vagas para a creche. O que eu sei, porque as pessoas nos abordam, e já vi matéria também publicada em jornais, que há uma demanda muito grande e insatisfeita. Mesmo dobrando o número de vagas, como o Vitor Lippe está fazendo agora, até o final do ano, certamente essa demanda não será atendida. Porque nós precisamos pensar em duas coisas com relação à creche. A localização estratégica, por conta de facilitar o trabalho dos pais, e, ao mesmo tempo, quantidade de vagas para crianças em creches, atender toda a demanda. E pensando ainda que nós não podemos fazer super creches. Do ponto de vista pedagógico, não é interessante aglomerar 500, 1.000 crianças num mesmo espaço. As creches terão que ser como são, com 120, 150 vagas por unidade. Esse, pedagogicamente, é o melhor projeto e é essa linha que nós vamos seguir. Na saúde, a Prefeitura mantém um pronto-socorro municipal em parceria com a Santa Casa. O senhor pretende manter essa parceria ou tem planos de modificações? E quais são os seus planos para a rede municipal de saúde como um todo? Primeiramente, veja, a parceria com a Santa Casa é fruto, né, de contrato entre a Prefeitura e a Santa Casa. E certamente eu pretendo respeitar todos os contratos. É importante que essas parcerias elas produzem os resultados almejados e esperados pela sociedade. Ou seja, aquele que oferece um trabalho em parceria com a Prefeitura tem que necessariamente poder atender todas as demandas. Se a Santa Casa tiver essas condições, a Santa Casa tem 200 anos de história, de tradição conosco, de bons serviços prestados aqui em Sorocaba. Se ela puder atender a demanda, não há por que não continuar com ela. Se, eventualmente, a demanda estiver superando a capacidade dela, também não há por que não criar um outro espaço
onde possamos fazer esse atendimento médico-hospitalar. Aliás, já falei aqui no início que um dos propósitos, uma das metas que eu já assinalei é a criação de um hospital público na zona norte da cidade. Por que zona norte? Porque a grande concentração de hospitais ou é a região central ou é a zona sul da cidade. Então, vamos ter que pensar em atender mais de perto essa população. Isso será feito, com certeza. E os recursos para esse hospital? Quer dizer, haverá recursos, uma vez que todos os planos para a área da saúde têm um custo de implantação muito alto? Exatamente por isso que eu estou usando com muito cuidado a expressão adequada, hospital público. Eu não usei a expressão hospital municipal. Que até construir um prédio para hospital, eu diria que a Prefeitura de Sorocaba tem condições tranquilas de fazê-lo. Mas o custeio desse hospital, a manutenção desse hospital, essa realmente é muito onerosa. Então, sendo a palavra genericamente público, nós poderemos ter parceiros, o próprio Estado, o Sistema Único de Saúde, organizações do terceiro setor. Nós vamos buscar recursos para que o sorocabano possa ter o melhor atendimento. Pouco importa que seja prestado por funcionários ou empregados de funcionários do Estado, do município, ou empregados de instituições do terceiro setor. O importante é que eles possam ser atendidos com qualidade. A administração municipal tem sido alvo de vários processos em relação à lei das licitações. O senhor pretende cumprir rigorosamente essa lei ou o senhor acredita que, em alguns casos, é possível o prefeito abrir mão da lei ou do direito que isso é permitido, né, para atender uma emergência? Não, veja, abrir mão da lei, o prefeito não tem o direito. A lei é uma lei federal, inclusive, já sofreu emendas. Eu mesmo fui autor de uma emenda que alterou alguma coisa na lei de licitações, na 8666, que é a lei que está em vigência até hoje. E é evidente que outras emendas poderão alterar o conteúdo da lei, mas isso tudo dependerá de iniciativas no Congresso Nacional. Na vigência da lei, com o texto atual, necessariamente ela será cumprida. Situações emergenciais são contempladas com medidas emergenciais e que constam, inclusive, da própria legislação. Em que circunstâncias ela pode ser adotada? Não pode ser adotada para as coisas do dia a dia. E quais circunstâncias, então, o senhor acredita que isso é possível? Situações emergenciais, de calamidade, essas coisas, você pode, com certeza, adotar saídas que não as tradicionais contempladas ali na 8666, mas somente nessas situações. Nas demais, as leis foram feitas para serem seguidas. E nós, a exemplo do que já fizemos no passado, vamos continuar fazendo se viemos a ser eleito prefeito de Sorocaba novamente. E agora, para encerrar, as cidades que cresceram muito e pagam um preço alto por isso. Eu pergunto, o senhor vai continuar a política de atração de mais investimentos para Sorocaba? Ou poderá reavaliar essa política diante da necessidade de preservar a qualidade de vida do município? O crescimento de Sorocaba merece reavaliação ou tem que continuar a qualquer custo? Veja, o crescimento de Sorocaba e esse forte trabalho de atração de indústrias para cá, e agora também de grandes casas comerciais, shopping centers, Sorocaba acabou sendo um polo de região. Mas essas novas indústrias que estão vindo, exemplo da Toyota, trarão outras indústrias que não necessariamente serão situadas em Sorocaba. Nesses municípios lindeiros aqui no eixo da Castelo, muitos desses benefícios receberão essas novas indústrias, o que é bom, porque a região se desenvolverá de forma homogênea. Não haverá um desenvolvimento concentrado exclusivamente aqui em Sorocaba e aí um possível e decorrente inchaço da cidade. Nós não desejamos isso. Nós não estamos aqui sonhando com uma megalópolis, com uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Nós queremos que, na medida do possível, a cidade vai ter que crescer, há um crescimento até vegetativo, mas, na medida do possível, a cidade mantenha a qualidade de vida e aprimore a qualidade de vida que os seus cidadãos aqui possam desfrutar. Esse é o nosso objetivo. Não é ter uma cidade de 1 milhão, 1,5 milhão. Não desejamos isso.
desejamos a melhor qualidade de vida para os sorocabanos. Ou seja, na sua opinião, então, o desenvolvimento ele tem que ser regional. O desenvolvimento necessariamente será regional. E daí a política que o governador já vem adotando, e Sorocaba está contemplada nesse contexto, para ser sede de região metropolitana. A TV Jornal Cruzeiro do Sul agradece pela audiência. Continue com a gente, acompanhando a cobertura das eleições 2012 no Jornal Cruzeiro do Sul e no portal www.cruzeirodosul.inf.br.